Que? Pode? Ah? Se quiser, não. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Venturiel. Boa noite, Eric. Boa noite, Adriana. Boa noite, Joel. Silvio. Boa noite, Thiago Diniz. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sua. Boa noite, Marcos. Hoje mais uma live do Ponto Crítico. Desta vez um assunto interessante que eu penso não é de conhecimento de muitos, né? Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre os ODSs. Manuel, boa noite. Vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Meu convidado de hoje é o Hugo Tomazetti, que eu vou convidá-lo já, né? Gustavo, Pablo. Boa noite, Pablo. Todo mundo me ouvindo bem? Vamos lá, vou convidar então aqui para um bate-papo, que é melhor a gente não perder tempo. Tavares. Hugo, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a toda essa galera que está aí conectada com a gente, né? Só subindo aí. O povo até estava me cobrando aqui no meu perfil no Instagram. Cadê a live? Porque eu já estou atrasado, né? Agora aí no Brasil é 8h01, né? É verdade. Tudo bem, Hugo? Deixa eu te apresentar e aí depois você continua a apresentação. Eu tenho Beleza. aqui Hugo Tomazetti, professor de Relações Internacionais, doutorando em Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável, mestre em Ciência Política, graduado, obviamente, em Relações Internacionais, pesquisador do tráfico de seres humanos e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado por aceitar o convite. O projeto ainda é um projeto novo, mas a gente tem feito conversas muito proveitosas e muito significativas para todos aqueles que estão acompanhando a gente, né? Seja bem-vindo. Renato, obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite. De fato, é uma honra estar aqui. Você já entrevistou aí grandes nomes nos últimos dias, a gente vem acompanhando e, cara, é um prazer, é um autêntico prazer falar com você e falar com essa galera que está acompanhando a gente aqui nessa live. E eu digo para as pessoas, olha, é um sacrifício. Aqui na Espanha agora é 1h da manhã. E eu estou aqui com vocês firme e forte porque me interessa muito falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, sobretudo agora, nesse contexto da pandemia, porque, Renato, a gente vai precisar trabalhar muito para chegar nesses objetivos para 2030. E como você bem disse, você está falando da Espanha, né? Fala um pouquinho antes da gente entrar no nosso tema. Eu sempre gosto de pedir para o convidado falar um pouquinho da carreira, falar um pouquinho de onde você é, né? Fale um pouco do você até agora, né? Você está no doutorado, não é isso? Vamos lá, Renato. O Hugo até agora é uma pessoa com 32 anos que saiu aí de Goiânia. Tem 3 anos que eu moro aqui na Espanha. Eu estou fazendo um doutorado aqui em desenvolvimento sustentável. Fiz o mestrado na UFG e a graduação em Relações Internacionais na PUC. Trabalhei para a Prefeitura de Goiânia com um projeto de políticas públicas por quase 4 anos. Também fiz assessorias políticas. Eu estou metido com isso de políticas públicas já desde os 23, 24 anos. Já levo uma carreira aí com essa história. E também como professor universitário desde 2014. É triste falar isso, assim, é um pouco complicado. A gente está em 2020, ou seja, já levo 6 anos aí de academia nas costas de aulas na graduação. E eu vim parar aqui na Espanha porque eu tinha um contrato de trabalho com a universidade e vim fazer o doutorado. É assim que eu estou aqui agora. Legal. E o seu objeto, seu campo de estudo, ele é bastante interessante, né? Quando a gente fez o contato, foi por intermédio do Matheus, né? Matheus que foi meu aluno, e acho que foi o seu também, é isso? Sim, o Matheus foi meu estagiário na Prefeitura de Goiânia, hoje é um grande advogado aí em Goiás. Um abração para o Matheus, que fez contato entre a gente, fez essa ponte entre a gente. E sim, é um grande companheiro, um grande amigo que eu tenho hoje em dia. Matheus foi meu aluno no ensino médio, já faz um tempinho Oh. já. E aí, quando a gente estabeleceu o contato, você me passou algumas opções
e aí, numa delas, os ODS, não é isso? E Uhum. aí eu disse para você num áudio, acho que ainda hoje, né? Eu disse para você num áudio que eu, como historiador, olha que interessante, né? Eu não conhecia, né? Eu até fiquei com vergonha, assim, como é que eu vou perguntar, né? Eu fui lá e usei o Google, na verdade, para saber o que, que eram os ODS, né? E aí eu parto deste princípio para te perguntar, né? Quer dizer, é um projeto bastante ambicioso, né? Eu pesquisei a cartilha, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, feitos, né, numa reunião em setembro de 2015, e aí eu destaco aqui na cartilha, na apresentação, né, que tem como metas, objetivos, erradicar a pobreza, promover vida digna para todos dentro dos limites do planeta. Quer dizer, por que é algo tão importante e supostamente, pelo menos assim, na minha humilde opinião, tão desconhecido por nós comuns? Renato, o que acontece é. A gente entrou nos anos 2000 aí com todos os objetivos do milênio. Vou falar antes dos ODM, né? As Nações Unidas, os estados, tinham aí metas muito ambiciosas para os países que estavam e que estão ainda em desenvolvimento. Entre 2000 e 2015, parte desses oito grandes objetivos foram cumpridos e a gente chegou em 2015 sem saber muito bem para onde ir, né? E daí saiu esse documento que é a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se tratam de um acordo, um protocolo de intenções de estados, empresas, cidades, pessoas, para lograr esse desenvolvimento sustentável. Mas espera aí, a gente vai ter que falar para as pessoas o que é isso, o que é desenvolvimento sustentável, porque no final das contas, a gente não está falando aqui só de meio ambiente. Quando eu falo de desenvolvimento sustentável, Renato, eu estou falando para você e para quem está nos vendo agora que a gente tem que preservar a vida como ela está hoje e garantir que as próximas gerações, porque querendo ou não a gente vai ter novas gerações de seres humanos, tenham acesso aos recursos de forma sustentável. Ou seja, eu posso gastar as coisas que eu necessito para viver hoje, mas eu tenho que garantir que as gerações futuras, que era uma preocupação que não estava na agenda dos governos e das empresas até muito pouco, ela entrou na agenda aí com os ODS. É basicamente isso que são os ODS, né? É pensar agora sem deixar ninguém para trás. Essa frase é muito marcante no documento, esse que saiu das Nações Unidas, que é avançar no desenvolvimento sustentável sem deixar ninguém para trás. Eu sei que a gente vai entrar daqui a pouco aí nos pontos mais específicos, mas eu queria deixar essa mensagem de esperança, que os ODS eles não são uma coisa completamente genérica, né? São metas, objetivos para lograr, para chegar a esse desenvolvimento em qualquer parte do mundo, dentro de qualquer sociedade, e isso é independente de qualquer nível. E é uma vantagem também, porque eles são aplicados tanto a países que estão em desenvolvimento, quanto aos países desenvolvidos. Todo mundo tem que trabalhar junto, porque a gente está falando aqui do que nas Nações Unidas a gente chama de casa comum, que é a Terra, é onde a gente está, é a nossa sociedade. Hugo, mas aqui, né, na cartilha, eu realmente encaro como algo extremamente ambicioso, assim, audacioso. Quer dizer, se você destacar, por exemplo, erradicar a pobreza e promover vida digna para todos dentro dos limites do planeta. E aí, em se tratando de mais de 190 nações no mundo, com diferenças gigantescas do ponto de vista econômico, social, não é? E aí eu realmente me pergunto, porque você usou hoje também uma expressão que eu achei muito interessante, que era localizar, né? Inclusive vi aqui também que eles falam muito sobre localizar esses objetivos. E aí, quando eu vejo que na verdade, uma pluralidade, uma diferença tão grande no planeta, como é que realmente a gente pode crer, por exemplo, de novo, partindo do senso comum, eu, como sujeito comum, posso crer que essas metas são viáveis? Como eu acredito na viabilidade delas diante de tanta diferença? Esse é um pequeno truque que os ODS, que essa Agenda 2030 tem. Porque os objetivos eles são bem generalistas e eles são universalmente aplicáveis. Quando eu falo de erradicar a pobreza ou de melhorar a gestão do meio ambiente, eu tenho que falar de onde as pessoas estão, de buscar
o lugar onde as pessoas estão. Isso não acontece nas Nações Unidas, isso não acontece no éter, isso não acontece em cima. Isso acontece na cidade, no bairro das pessoas. E essa é a vantagem dos ODS, e essa é a mágica que eu posso dizer dos ODS, porque a partir de redes de conhecimento, de uma autoavaliação por parte de estados, municípios, de empresas, de países, a gente pode chegar nessas metas que parecem ser muito ambiciosas, mas se você pega e divide cada uma delas, e cada uma delas tem um indicador de como fazer, tem uma rota, a gente consegue lograr. Elas são grandes quando a gente lê o documento, mas quando a gente vai lá na letra pequena, nos pequenos pontos, a gente vê que é possível sim erradicar a pobreza, diminuir os níveis de desigualdade, diminuir a poluição, procurar uma sociedade mais justa, com paz, com prosperidade, pensar em empresas que são socialmente responsáveis. Tudo isso é factível. Parece ser muito grande quando a gente fala, nossa, erradicar a pobreza de 2015 até 2030. É uma janela de 15 anos. Mas isso é uma rota, né? É uma rota que tem que ser seguida e que, pelo menos, dá um norte para as pessoas, e aqui eu não estou nem falando dos estados, das administrações públicas, para as pessoas de onde a gente tem que chegar, de onde a gente tem que tentar, como mínimo, chegar, porque se até 2030 a gente não consegue minimamente chegar, e olha que vários desses objetivos já foram alcançados, sobretudo por conta dessa consciência coletiva que se foi criando e com o desenvolvimento tecnológico, de localizar. Peraí, se eu tenho um exemplo aqui de uma cidade que se parece muito com uma cidade do Brasil, eu posso copiar o modelo. Um modelo de transporte público, um modelo de hortas familiares, tudo isso. Por isso que se facilita muito. Hugo, mas você sabe que no Brasil a gente está vivendo um momento de descrença, né? É um momento muito complicado, né? Você está aí na Espanha, passou pelo olho do furacão já, né? Agora vocês já estão vivendo a reabertura. E aqui nós estamos vivendo um momento de apreensão muito grande. E aí, por exemplo, eu insisto nessa questão porque parece que a reunião, o pensamento, o projeto, ele é muito bonito, mas me preocupa, por exemplo, como ele sai de lá, né, do campo da ideia e da proposta, para a prática. Quer dizer, quem é o canal? De que forma, por exemplo, o sujeito vai se transformar no agente de execução dos ODS? Quando você fala, e muito me chamou a atenção hoje, quando você fala, por exemplo, me impactou, eu tenho uma empresa, né? Nós temos uma empresa de educação. E aí muito me impactou no sentido de que forma a minha empresa poderia ser parceira desse sentido, de que forma essas pessoas que estão assistindo a gente agora, sociedade civil, pode atuar para que esses objetivos sejam alcançados. De que forma chega a informação, sobretudo em primeiro lugar? Quem é responsável por disseminá-la? Olha, Renato, isso é uma das coisas mais importantes para se falar. Os ODS, a primeira coisa para fazer com que eles funcionem é informar, é divulgar. Aí no Brasil eu sei que a gente está passando por uma crise muito séria agora, o coronavírus, a pandemia, esse desgoverno, etc, etc. A gente não precisa entrar no mérito da coisa aqui. E isso, a Agenda 2030 no Brasil está um pouco esquecida. E sobretudo por parte do governo central e dos governos estaduais, onde a gente não tem uma ampla divulgação, não há uma ampla divulgação do que é a Agenda 2030 e dos benefícios que ela traz. Porque eu te digo uma coisa, Renato, muitas políticas públicas que já são desenvolvidas, elas se encaixam completamente dentro dos objetivos da Agenda 2030, sem muita mudança. Sem muita mudança. É um protocolo de ação de busca dessa melhora. Claro que há um monte de críticas de que, bom, como é que países que não têm um desenvolvimento, que tem um índice de pobreza muito alto, etc, etc, vão chegar a esses níveis. É como eu pedir para uma pessoa que é extremamente pobre, que vive na linha básica da pobreza, para que ela cuide do meio ambiente, que recicle plástico. Eu tenho que tratar de outras coisas antes. No entanto, isso é muito importante, essa divulgação. Sobretudo, aqui na Europa, isso já está assim, muito mais vendido, por assim dizer, entre aspas, entre a população e entre os governos locais e empresas, inclusive com selos de certificação, etc. Mas aí no Brasil, desde quando eu estava aí, a gente via essa deficiência da falta de comunicação. Quem são os responsáveis, respondendo a sua pergunta? Os governos, porque são eles que fizeram grande parte do serviço nas Nações Unidas, e também
as empresas, os meios de comunicação e a sociedade civil. Existem inúmeras plataformas. E aqui, Renato, é onde está o que eu posso dizer de a chave do negócio, que é buscar as informações que já estão no portal do conhecimento sobre os ODS. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre localizar e buscar essas pequenas experiências de não ter que reinventar a roda para coisas que já foram experimentadas e que eu posso simplesmente, nesse caso, concretamente, copiar e colar e executar sem ter que reinventar, sem ter que gastar, porque isso gasta dinheiro. Reinventar a roda gasta muito dinheiro. Se eu posso copiar a roda, é muito melhor que eu copie. E os ODS, eles funcionam assim. O maior desafio nesse momento, por parte, sobretudo das Nações Unidas, que é e o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é divulgar e fazer com que as pessoas tenham consciência da existência dos ODS. Dessa rota que a gente tem que chegar até os anos 2030. Claro, a gente já está começando a falar que a gente está em 2020 e está começando a falar já da Agenda 2050. A gente ainda tem que chegar a 2030. E olha que 2020 está um ano muito complicado, né? E é sobretudo por isso que eu tinha sugerido esse bate-papo entre a gente aqui, porque a pandemia do Covid deixou muito claro todas essas fragilidades que a nossa sociedade atual tem e que a Agenda 2030 traz como forma de resolver e de buscar esse futuro comum para a humanidade, de buscar essa forma de melhorar a convivência humana. Tem muita gente comentando coisa aqui, eu não tem muita gente participando, mas eu estou anotando aqui, a Dani, por exemplo, ela colocou que o que a ONU quer, né, é dar o pontapé inicial, ou seja, a Dani está dizendo assim, alguém precisa começar, né? O Caio, em consonância com o Matheus, afirmando que muitos dos preceitos constitucionais, por exemplo, brasileiros, estão de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Rapidamente, são 17, não é? Então, só para enumerá-los, para que as pessoas possam saber, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meio ambiente, parcerias e meios de implementação. Lendo, parece que o Brasil está no outro planeta, não? Quando a gente lê os objetivos assim de forma genérica, porque eles são muito genéricos. São 169 metas aí. Eu vou citar uma das metas que está dentro do objetivo 8, que era chegar até 2020 com a redução de 30% do desemprego entre jovens. Isso entre 2015 e 2020. É uma meta que está lá e a gente pode calculá-la. Parece que é tudo muito genérico, mas é o que o Caio estava comentando. Um abraço para a galera que está comentando aí. Boa parte dos preceitos constitucionais brasileiros já estão, e eu lembro também que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é esse pontapé inicial, é um protocolo de intenções, ele não tem nenhuma vinculação jurídica, apesar de que vários estados já tomaram para suas legislações e para o desenvolvimento das políticas públicas essas metas, o que é super relevante, sobretudo a partir da perspectiva de colaboração. Porque quando a gente compartilha informação, e olha que a gente está compartilhando muita informação hoje em dia, sobretudo informação falsa, quando a gente tem informação boa para compartilhar, como é o caso de experiências disso, ano passado eu estive fazendo um curso sobre ODS, e todos os professores especialistas nisso só diziam uma coisa, a gente tem que compartilhar, a gente tem que levar os ODS para aquela prefeitura pequenininha que está lá no interior, para aquele prefeito que não tem a informação. Porque tem muita coisa que a gente sabe a nível geral, que podem ser aplicadas. E esses pontos que são super genéricos aí, são 17, muita gente criticou quando o documento saiu, dizendo, poxa, são muito genéricos. Mas isso é uma estratégia, por assim dizer, das Nações Unidas e de quem firmou esse pacto, para poder abarcar todo mundo. Porque a gente está falando aí da Casa Comum, a gente está falando do mundo, então não dava para falar de coisas muito específicas. Os objetivos do milênio, que eram 8, eram muito específicos. Quando a gente ampliou para os 17 agora, a gente fez uma ligação e olha que todos eles estão interligados entre eles. Assim, eu não posso falar de combate à pobreza sem falar de trabalho decente,
sem falar de parcerias. Ou seja, eu não posso falar do 1 sem falar do 8, sem falar do 17. Porque quem é que vai gerar emprego? A empresa faz parceria. O trabalho decente pode vir das empresas. E isso erradica a pobreza porque gera renda, prosperidade, etc. Ou seja, todos eles estão interconectados. Parece ser muito complexo, mas quando a gente analisa na minúcia, eles são relativamente fáceis de cumprir. Falta um pouco mais de vontade política e um pouco mais de informação. Acho que a palavra da ordem aqui é informar. Eu acho que o bacana é isso. É que as pessoas tenham consciência de que quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, eu não estou falando só de salvar o meio ambiente. Estou falando de salvar a humanidade. E parece assim, meio apocalíptico falar de salvar a humanidade, mas a gente sabe muito bem que a pandemia deixou muito claro isso, que a nossa interdependência, Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, nos disse, olha só, os ODS, a Agenda 2030, é o nosso compromisso de interdependência entre os seres humanos. E eu vou dar um exemplo aqui para quem está vendo a gente, dessa interdependência e quão importantes são os ODS depois da pandemia, né? O Brasil está sofrendo até hoje com falta de respiradores. A gente sofreu aqui na Espanha, e eu acredito que aí no Brasil também, com falta de máscaras. Por quê? Porque a gente está numa economia completamente globalizada em que as coisas já estão interconectadas, o mundo não é plano, a Terra é redonda, e... Depende. Né, assim, eu prefiro ficar com o lado da Terra redonda e a interdependência existe. E a pandemia deixou isso muito claro para a gente. Na hora que a gente precisou de um respirador, a gente teve que esperar a China mandar as máscaras para a gente poder usar. Isso faz a gente repensar o modelo de sociedade dessa interdependência toda, não só no meio ambiente, na economia e nos processos sociais, como também, peraí, a gente vai ter que valorizar também o produtor local, a gente vai ter que valorizar também a comunidade local. Isso é uma coisa que também, assim, para terminar muito rápido, Renato, que eu me lembro quando a gente estava falando muito de dengue no Brasil. Dengue. Né? Que quando a gente estava na época da dengue, todo mundo culpando o governo e as cidades e os prefeitos por não conseguirem mobilizar as pessoas para fazer a luta contra o combate contra a dengue. O combate contra a dengue ele é um combate local, ele é dentro da sua casa. Né? Os criadores de mosquito estão dentro de casa. Ou seja, as pessoas precisam de informação e precisam de ação. Os ODS são isso. Informação por uma parte, a gente tem um rumo para seguir e a gente precisa da ação. E essa ação tem um local. Ela não vai acontecer na sede da ONU em Nova York, nem na sede da ONU em Viena. Ela vai acontecer em Goiânia, no Setor Bueno, no Jardim América ou, não sei, em qualquer outro lugar muito específico. Acho que a Jéssica estava comentando aqui que, na verdade, suponho que sejam muitas administrações, porque havia um contexto, na verdade, no comentário, que os problemas, na verdade, geram recursos, né? Multas e assim por diante. Né? Essa sensação que o Rafael também colocou aqui, de que a depender de governos, por exemplo, esses governos não têm entusiasmo, se a gente puder utilizar essa palavra, para a resolução desses problemas. Por exemplo, quando a gente fala da questão do saneamento básico ou da educação de qualidade e assim por diante. De novo, eu volto na questão da capacitação, por exemplo, do setor público no Brasil. Não é? Há um desconhecimento, aí eu não sei dizer, se você estuda esse tema, pode me confirmar ou não, de que há uma sensação de que os gestores públicos não estão preparados para lidar, por exemplo, com essa Agenda 2030 no Brasil, não é? Porque falta um preparo no sentido básico da coisa, do desconhecimento para aplicação e desenvolvimento de projetos, não é? Sim, falta ler essa cartilha que você estava comentando e saber do que a gente está falando aqui. Há sim esse desconhecimento não só nas pequenas cidades, como também nas grandes cidades, em que não há comitês para discutir, que não há uma formação muito clara, e sem uma participação ativa desses governos locais na implementação desses objetivos, a gente não consegue avançar, porque as empresas não ficam sabendo, a população não fica sabendo, e olha que a gente já tem muitos exemplos. E eu volto aqui com mais um exemplo tosco para poder exemplificar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Muitos serviços já foram inventados. A gente está em 2020, tem muita coisa que já foi inventada e que não faz falta a gente reinventar. Né?
Mas tem vários governos locais no Brasil que, por exemplo, insistem em usar plataformas obsoletas, que insistem em usar uma administração que é completamente fora da realidade. Eu estive trabalhando em uma universidade pública brasileira enorme que ainda sofria para inventar o seu próprio sistema de webmail. A gente está em pleno 2020, existem empresas especializadas nisso que fazem muito bem, e a gente sofria diariamente com o webmail dessa universidade, porque ele só chegava spam. Por quê? Porque essa mentalidade, essa necessidade de reinventar a roda. E por que eu estou dizendo isso para quem está acompanhando a gente? Tem várias experiências, e vou dar exemplos toscos, de ciclofaixas, de desenvolvimento do comércio local, de empreendedorismo local, que já estão sendo compartilhadas mundo afora, que podem ser replicadas de forma muito barata, porque alguém já estudou isso antes, já criou a política pública, e é só pegar, copiar e colar e fazer pequenas adaptações para a realidade local. Ou seja, falta formação por parte da administração pública e também falta informação por parte do terceiro setor, da sociedade civil, de forma generalizada. No Brasil, entre 2015 e 2016, a coisa começou a ficar legal com relação aos ODS, porque o PNUD no Brasil avançou bastante, o governo estava um pouco mais ligado nessa situação. Depois de 2016, a gente não ouviu falar mais nada de ODS no Brasil. E, enfim, todo o contexto brasileiro levou a isso, e a gente já chegou em 2020. Claro. A citar, por exemplo, né, em dezembro de 2019, uma notícia do jornal Valor. O presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo que incluía a persecução das metas de desenvolvimento sustentável, né, da ONU entre as diretrizes do plano plurianual. Ou seja, na verdade, houve também, à época da eleição, houve também um debate muito grande sobre os ODS. Eu me lembro até de um vídeo de um professor do Partido Novo, não sei se ele era o vice na chapa, alguma coisa do tipo, né? Em que, na verdade, virou polêmica, né? Mais ou menos como essa polarização que se tem, né? Seriam esses propósitos, por exemplo, comunistas ou não, né? De que forma isso pode ser colocado, enfim, né? Só para citar no link, né? Isso custa, né? Isso custa. Aqui a gente tem, por exemplo, né, nas perguntas mais frequentes, a gente tem quanto custará a implementação da nova agenda de desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, isso custa, e a pergunta é, de onde sai esse dinheiro, conectando, por exemplo, com esse veto do presidente, que alegava exatamente que poderia gerar despesas que não estavam comprovadas de onde elas sairiam, não é? Renato, boa parte das despesas com relação aos ODS saem do próprio orçamento que já está feito, é só uma adequação para chegar a esses objetivos. Essa cartilha fala em mais ou menos US$ 1 trilhão para conseguir chegar nessas metas que são estabelecidas. No entanto, eu insisto aqui na ideia de que não tem que mudar muita coisa, é adaptações da agenda e das políticas públicas. Para quem está acompanhando a gente, quando a gente fala de política pública, eu estou falando, por exemplo, da campanha de vacinação de gripe para idosos. Isso é uma política pública. A coleta seletiva feita por uma prefeitura da cidade X. Isso é uma política pública. A gente tem um problema, que é o lixo, e tem uma solução, que é a coleta seletiva. A gente tem um problema, que é a gripe, e tem uma solução, que é a política pública, a vacina. Essas políticas públicas, distribuição de renda. A gente tem pessoas que estão beirando a pobreza extrema, a gente tem uma política de distribuição de renda mínima para essas pessoas. Isso é uma política pública. Essas políticas públicas só precisam ser adaptadas para a gente poder, por exemplo, erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza significa que uma pessoa não pode ter menos de US$ 1,30 para viver por dia. Esse é o parâmetro. E isso não custa tão caro. Isso não significa que eu vou ter que reinventar, de novo, essa expressão, não vou ter que reinventar a roda e fazer uma nova sociedade. Sim, eu vou ter que repensar os meus modelos de consumo, e isso a pandemia serviu demais da conta, porque a gente descobriu que não precisa de tanta roupa, a gente não precisa de tanta coisa, a gente não precisa de tanto luxo. A pandemia mostrou isso pra gente. Por outro lado, a pandemia também mostrou que a gente precisa de muita coisa, sobretudo aí no Brasil. Que a gente não tem internet para as pessoas disponíveis,
Verdade. Teve muitas universidades que pararam de funcionar porque as pessoas não tiveram acesso à internet. E isso são Verdade. coisas que estão contempladas dentro dos ODS. O que é, no final das contas, essa história de ODS? É tentar colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, sabe? Porque a gente vem acompanhando, Renato, você que é historiador, sabe mais disso do que eu. A gente está acumulando problemas do século XVIII, XIX, XX e agora no XXI. E está acumulando eles. Você falou aí na apresentação, eu estava trabalhando e trabalhei muito com tráfico de seres humanos. Isso é um problema que vem desde o século XVI. Então a gente está acumulando esses problemas. A gente está no século XXI falando de um problema que é do século XVI. Chegamos no século XXI com o problema de que tem gente que ainda não tem acesso à informação de verdade, a informação de qualidade e não tem acesso à internet. Ou seja, a gente Você tem um sabe... problema. Sim, sim, sim. Perdão. Não, perdão. Pode continuar. Então a gente está acumulando esses problemas. Quando eu falo dos ODS, eles tentam pelo menos colocar assim, de forma clara, gente, a gente tem problemas, estamos desiguais. Vamos tentar melhorar um pouquinho essa balança para pelo menos as pessoas poderem ter uma vida mais ou menos digna agora e as próximas gerações também terem uma vida digna, sobretudo desde a perspectiva de futuro. Porque as pessoas são muito imediatistas, a humanidade acabou se voltando muito imediatista, sobretudo nos últimos tempos, e aí tem várias ideologias que defendem isso, né? E isso acabou gerando essa sensação de que eu vou morrer, eu não preciso fazer nada, aquecimento global é uma falácia, porque quando os ursos polares morrerem, eu já não vou estar aqui. Peraí, eu não vou estar aqui, mas vai ter gente que vai estar, né? A gente precisa pensar um pouquinho mais longe. Você sabe que a Dani disse algo aqui que é muito interessante, que ela disse que não colocar em prática pode custar muito mais, né? E aí, isso realmente é muito interessante, porque nos faz pensar, por exemplo, que há, sobretudo neste momento, novamente eu digo nesse momento, quando a gente pensa, por exemplo, a questão do meio ambiente, da questão da Amazônia, do gado, da queimada, das terras indígenas e assim por diante, quando a gente vê que países europeus, por exemplo, entraram na briga com o Brasil para exigir de nós um cuidado maior com o meio ambiente, inclusive correndo o risco de criminalizar a produção agrícola do Brasil e isso impactar na exportação, de que modo, portanto, a gente pode convencer esses gestores, por exemplo, a ministra da Agricultura, de que o sustentável dá lucro, o sustentável é viável? O sustentável é viável a partir do momento em que a gente consegue convencer as pessoas de que essa é uma ideia que faz parte da vida cotidiana e que garante a renda delas. Porque isso não significa gastar mais. Pelo contrário, a preservação e conservação, por exemplo, do meio ambiente gera muito mais lucro porque, dando outro exemplo aqui local, os fundos europeus eles financiam a plantação de azeitonas. Azeitona é um pé, é uma árvore grande, porque aqui no sul da Espanha, por exemplo, a gente não tem florestas como no Brasil, não tem. Então, a falta de árvores, pois podia piorar o clima. O que o fundo europeu faz? Paga os produtores para eles manterem os pés de azeitona. Ou seja, eu tenho árvore e tenho produção de azeite. Isso é uma coisa que também é muito debatida com relação ao desenvolvimento de produções sustentáveis na Amazônia. A gente tem empresas brasileiras que são líderes nesse movimento de explorar de forma sustentável os recursos naturais e manter a selva, manter a floresta amazônica em pé. Não é derrubar, não é chegar a esse modelo tosco que a gente viu que a Europa fez nos últimos séculos, tanto aqui no território europeu quanto no território americano, e que agora a gente viu que não dá certo, que não funciona. Não dá para pensar nisso, é que não funciona, sabe? Não funciona. Mas, Né? olha, é interessante porque, de novo, quando a gente pega essa questão do nosso cenário político, a gente tem, por exemplo, uma justificativa do presidente que olha, a Noruega ou qualquer outro país, a França, né? Não tem mais floresta, eles não têm mais nada e agora eles querem impedir o Brasil de explorar
a Amazônia, né? A Amazônia é nossa e assim por diante, né? Essa ideia da fala, né, a meu ver, vem muito acompanhada com eles ganharam dinheiro e não permitem agora, em função da necessidade de manutenção de um planeta viável, que nós exploremos e ganhemos dinheiro, né? Ou seja, parece que para brasileiro é difícil entender isso, Hugo. Parece que não vai entrar na cabeça da gente. Renato, quando os europeus exploraram as suas florestas e exploraram o ouro e os minerais na América, a gente não tinha telefone celular, nem rádio. A gente começa por aí, ou seja, a realidade mudou, a gente vive num planeta que tem 7 bilhões de habitantes e a realidade mudou. Ponto. Usar essa justificativa de que eles fizeram no passado e que agora a gente tem o direito de fazer o mesmo, não funciona. Ela não cola. Sinto muito, é um argumento muito raso e tosco de um governo que não tem rumo para agir. A Europa paga um preço absurdo, a Espanha paga um preço absurdo até hoje por conta de todo o desmatamento que ela fez para poder fazer barco e colonizar mundo afora, porque não tem floresta aqui. Não tem, foi o que eu acabei de dizer. A Desmatou e gente está poderia pagando. aprender. É aprender, que não funciona. E, inclusive, a Europa paga um preço absurdo por conta do plástico que está no mar Mediterrâneo. Então, é um absurdo isso, pensar que eles fizeram isso nos séculos passados e agora, portanto, a gente tem o direito adquirido de fazer as coisas. Não, a sociedade evoluiu. Se há algumas pessoas que não evoluíram, que na verdade estão involuindo, é outro tema que a gente tem que discutir na área da psicologia. Mas, assim, quando a gente fala de política pública, de desenvolvimento social, a gente está numa outra realidade. A gente está em 2020. Os carros não voam, mas a gente tem muito mais informação e sabe muito bem que matar a floresta amazônica ou aumentar a área de produção de agropecuários vai ser um problema sério, não só ambiental como econômico, porque o rechaço de não comprar os produtos brasileiros, ele vai vir imediatamente, porque os produtos precisam ter esse selo de certificação e essa garantia, sobretudo social, do desenvolvimento sustentável. Hugo, nós vamos passar para um outro momento da live, que são perguntas que eu recebi de pessoas também formadas em relações internacionais, do público que participa, né? Mas antes disso, só para fechar, na verdade, ainda essa etapa da análise dos ODS no Brasil, a gente tem, por exemplo, né, como entraves dos países, não só o Brasil, mas dos países vizinhos, né? Entraves à aplicação dos ODS, a gente tem governos populistas que desmontam os serviços públicos, setores privados sem comprometimento com a sustentabilidade, redução aguda dos espaços de participação da sociedade civil, que é até uma pergunta que o Rafael Borges Costa, que sempre participa, engenheiro de produção de projetos, ele inclusive coloca essa questão do papel do Estado e da sociedade civil para alcançar os objetivos. Você já falou sobre isso, quando você explicou do comprometimento, da realização, da localização, como você bem falou, não é? E aí um exemplo, para a gente fechar isso mesmo, um exemplo está, por exemplo, no IBGE, não é? Na aplicação, no dinheiro mesmo, para a realização do Censo Demográfico de 2020 no Brasil. Quer dizer, nós tivemos um corte muito grande e, por exemplo, essa ação pode comprometer a aplicação e desenvolvimento dos ODS, sim ou não? Sim, sim. Qualquer tipo de corte, sobretudo esses cortes para poder gerar dados. O IBGE é uma das melhores fontes de dados do Brasil. Qualquer tipo de corte que acontece, por exemplo, no IBGE, a gente vai ter problemas. E aí eu volto novamente ao problema dessa falta de uma política de Estado e de uma visão a longo prazo que, sobretudo, a gente enfrenta no Brasil. A gente não tem políticas a longo prazo no Brasil para nada. E isso é um problema seríssimo. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu estou dando exemplos muito simples para quem está acompanhando a gente. Isso é bom. Exemplos simples para a gente poder entender como a gente tem hora que sofre com coisas pequenas. Aí no Brasil a gente tem número de identificação para uma série de coisas. O número mais geral é o CPF, mas cada um tem o seu número de RG. No entanto, nenhum brasileiro tem um número único de identificação perante o Estado brasileiro. A gente não tem 1 milhão de números, tem o número da CNH, o número do CPF, o número do RG, o número do NIS, do PIS, etc. E não tem um número único. Ok.
Agora, na pandemia, a gente teve o problema aí do auxílio emergencial. E aí o governo tentou recorrer a qual base de dados para poder descobrir qual era o brasileiro que precisava do auxílio emergencial ou não. Isso tudo é um problema de uma falta de política de Estado a longo prazo de fazer uma identificação única da população. Claro, a gente sabe que tem aí o projeto da identidade nacional, é o Registro Nacional de Identidade, acho que é Registro de Identidade RIC, não sei, alguma coisa assim. Mas não sai do papel, sabe? Então, mas eu acho que é importante a gente ser justo aqui, porque dentro da polarização é bom dizer que isso não se deve só a este governo, né? Isso é de governos. É na verdade, isso é de governos. Isso é de governos, isso é de governos. A gente não tem política de Estado desde muito tempo. Com uma coisa simples. A gente sequer tem estadista, né? A gente nem sabe o que é isso, né? A gente tem gente preocupada em ganhar voto só, né? Isso que é o mais complicado, porque a gente não, como não tem política de Estado, a gente está sempre tentando fazer política de governo. E para fazer política de governo, isso eu falo assim, de uma forma muito simples, para fazer a minha política de governo, eu tenho que derrubar a sua. É uma política pela negação. Então, qualquer tipo de projeto, se eu faço o melhor projeto, o mais brilhante do mundo, no governo X, o governo Y que entra depois, ele vai derrubar aquilo porque ele era muito brilhante, eu não quero ser ofuscado. E isso é um problema. É o exemplo que eu estava dando aqui do número de identidade brasileiro, único para todos os cidadãos. Isso gera economia, né? Isso gera menos gastos na hora de gerenciar essas coisas. São coisas pequenas, Renato, que no final das contas, na ponta da linha, geram poupança, geram economia para o Estado e que podem ser aplicadas em outras coisas. E você que trabalhou em prefeitura, você sabe, uma coisa, por exemplo, básica, né? Você sabe que antes, por exemplo, a cada mandato, né, a gente tinha a pintura da cidade de uma cor diferente. Por exemplo, para citar um exemplo do gasto que a gente tem nessa linha do que você falou, de eu tenho que desfazer do que o outro fez para dizer que eu vou fazer melhor, mas na verdade acaba aplicando a mesma coisa, do mesmo jeito, só que com tinta diferente, né? Ou seja, é pintura, mas é tinta diferente, lamentavelmente, né? Sim. Vamos aproveitar o tempo, porque eu tenho umas perguntas muito interessantes aqui. O Thiago Pazin, com quem eu tive já o prazer de trabalhar, ele trabalha no escritório das Nações Unidas, no programa de alimentação mundial, né? Sobre o objetivo 17, ele diz, o objetivo 17, né? Fortalecer os meios de implementação e relativizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Vou ler para você. Considerando o cenário pós-Covid, o desligamento dos Estados Unidos de organismos como a Unesco em 2017 e, mais recentemente, a suspensão das verbas para a OMS, qual o prognóstico que você traça para que esse objetivo seja alcançado? É possível, dado o cenário atual, acreditar que esse objetivo, que é fundamental para a consecução dos demais, ainda continue relevante, principalmente executável no cenário global atual? O objetivo 17 é o último, mas ele é o objetivo, se não é o mais importante, é um dos mais importantes, porque é onde se faz toda essa rede. Claro que sem a participação de estados fortes, como por exemplo os Estados Unidos, na consecução dos objetivos, a coisa fica muito mais complicada. E aí que está a ideia. A Daniela está aqui comentando que em 2021, se tudo der certo, os Estados Unidos voltam para os organismos multilaterais. É Daniele, é isso, Daniele? Sim, a Daniele. A Daniele está dizendo em outras linhas, então, que o Trump deveria perder, né? Ela tá prevendo que o Biden vai ganhar. Ela tá com isso aí na cabeça. E tomara que ela esteja certa. Mas a questão é essa. A gente precisa dessa rede de apoio mútuo entre os vários organismos multilaterais. E aqui a gente não precisa entrar em nenhum mérito de o globalismo, a interdependência, a globalização fez mal, fez bem. Não. É só o compartilhamento de informações e de um maior peso dessa troca de informações entre os vários estados, as várias empresas, as pessoas da sociedade civil. Esse fortalecimento é o que gera uma maior força para o ODS 17 e, claro, a partir do 17 a gente consegue chegar a todos os demais. Eu acho que eu consegui responder a pergunta. Deixa eu só registrar e agradecer, na verdade, a Núbia Palmério, que elogiou as lives. Muito obrigado, Núbia.
Na verdade, a excelência das lives é resultado, na verdade, dos convidados, não tem nada a ver comigo. E é muito importante dizer que hoje nós estamos com o Hugo, que está falando lá da Espanha, madrugada já lá, e amanhã nós vamos ter um líder comunitário de Paraisópolis, que vai estar aqui conosco, o Gilson, também num bate-papo que eu acho que tem muita relevância para nós, que é nos aproximar da realidade de uma grande favela, né? 100 mil pessoas que moram em Paraisópolis. E aí, Hugo, eu tenho aqui o Thiago Diniz, que também foi meu aluno, ele é estudante de Relações Internacionais da UFO, né? O Thiago diz assim, também nessa linha, também conectado com o que o outro Thiago Pazin colocou, né? Ele diz que com a saída do Reino Unido da União Europeia e as recentes declarações de lideranças populistas como Trump e Bolsonaro, as organizações internacionais e o sistema internacional, em geral, têm tido suas atuações e posicionamentos contestadas, e após o anúncio da suspensão dos pagamentos da saída dos Estados Unidos da OMS, a China disse estar disposta a contribuir com 30 milhões de dólares adicionais. Em um momento de fragilidades econômicas no mundo, a posição da China pode indicar para uma recentralização da ordem mundial e perda da hegemonia estadunidense? Isso é uma coisa que a gente não pode prever a curto prazo, mas sim, que a gente sabe que a economia chinesa ela tá numa linha de crescimento e pode passar a economia dos Estados Unidos nos próximos anos. E esse financiamento dos organismos multilaterais por parte da China não significa que o mundo vai se fazer mais comunista, porque a China não é comunista. Vamos começar por aí, que a China não é comunista, né? A China ela pode ser uma ditadura, mas na economia ela não é comunista. Ela é capitalista e funciona como qualquer outra, ou não, eu não vou dizer aqui que ela funciona melhor, porque seria muito arriscado. Mas esse funcionamento dos organismos multilaterais que foram muito debatidos e foram muito profícuos nos anos 90 e no início dos anos 2000, precisa voltar, porque é a única forma que a gente tem de compartilhar as informações e de diminuir aquilo que a gente chama, nas relações internacionais, da tensão da falta de informação entre os atores. Claro que o sistema internacional precisa de uma reforma, ele tem muitas injustiças, há muita presença dos países do norte, a África está completamente esquecida em vários contextos, a América Latina de forma igual. A gente precisa lutar para isso, mas não é deixar o barco, não é, de novo, reinventar a roda, simplesmente jogar fora o sistema internacional e tentar criar um novo. Então a gente pode reformar esse, porque esse já foi reformado várias vezes. Claro, ele tem muito defeito, mas a gente pode chegar a um bom termo e conseguir fazer com que tudo isso funcione. Sabe? Olha, você disse lá no começo, né? Você falou dos ODM, né? E depois nós entramos no ODS, né? Como que os ODS se diferenciam-se dos ODM? Os ODM foram os Objetivos do Milênio, que foram adotados nos anos 2000, e eram 8 e muito específicos, e esses eram voltados somente para os países em desenvolvimento. Era diminuir os níveis de pobreza, era fornecer tratamento, por exemplo, para HIV e AIDS nos países menos desenvolvidos, etc, etc. Eram 8, eu não me lembro todos eles de cabeça agora. Mas eles eram muito específicos. Quando a gente chegou em 2015, os países, e não só os países, isso é importante ressaltar, porque a discussão dos ODS ela foi por parte dos países nas Nações Unidas, mas os grupos de trabalho envolviam empresa, sociedade civil, envolvia muita gente. Né? Assim, quem busca um pouquinho da história dos ODS vê que tem muita gente por trás que não são só os estados. Né? Grandes empresas, pequenas empresas, etc. E os ODS, eles deram um salto adiante para mostrar para a gente, peraí, a gente não tem que resolver os problemas só dos países em desenvolvimento, sem levar em consideração que os países desenvolvidos precisam fazer a sua parte também. Melhorar a sua gestão com relação ao meio ambiente e ajudar os países em desenvolvimento a chegar a esse nível ótimo. É de socorrer mesmo, de financiar se necessário for. Porque a gente sabe, a gente está de novo aqui falando de uma casa comum. Renato, não adianta eu dando o exemplo aqui, não adianta eu limpar o Oceano Atlântico do lado de cá em Portugal, se na Bahia a galera continua sujando, é o mesmo oceano. É o mesmo ar que a gente está respirando. É o mesmo planeta. É o mesmo planeta. Isso custa muito para a gente entender por conta da nossa pequeneza enquanto seres humanos
localizados em um ponto muito específico da Terra. No entanto, a gente precisa pensar nisso mais longe. E olha que isso hoje é muito mais fácil e mais barato. A gente está conversando grátis aqui a quase 9.000 quilômetros de distância. Isso é muito mais fácil e a gente tem que se sentir mais identificado com o planeta Terra. E aqui não é um discurso de ecoambientalista. É que se a gente não cuidar desse planeta Terra, se eu não cuidar do meu bairro, não adianta eu ficar me preocupando com os problemas mundiais. Ou seja, se eu faço a minha parte no meu bairro e o outro faz a parte no bairro dele, todo mundo vai conseguir chegar num bom termo para fazer o planeta desenvolver e cobrar das empresas e do Estado essas ações. Basicamente essa a ideia dos ODS, que a gente consegue sair desse nível que era mais específico para os países em desenvolvimento e passamos para os ODS que são para todos, porque a gente está falando da casa comum, da Terra. Tem uma discussão boa que está acontecendo aqui entre, acho que entre a Dani e o Rafael, na verdade, é porque você tocou na China, né? Nós tocamos, na verdade, né? Na verdade, a pergunta veio do Tiago, né? Em relação à China. E aí o que está rolando aqui, por exemplo, é sobre a organização da China, mas depois a gente faz. Eu vou te convidar de novo, Rafael. Depois, perdão. Depois a gente faz uma live para a gente poder falar sobre isso, né? Okay. Vamos seguir aqui, porque a discussão é legal. O Rafael é muito, muito curioso e muito capacitado assim, para os questionamentos, né? Eu gosto muito das perguntas dele. Ainda uma pergunta do Tiago Diniz, também né, sobre essa questão dos Estados Unidos. É um pouco longa, vou tentar resumir para você, né? Que após o aumento do papel dos atores não estatais e subnacionais no plano internacional, vemos no atual período um movimento de recentralização do poder no Estado como forma de estabelecer garantias tanto para as pessoas quanto para empresas. A pandemia parece estar revelando muito isso, né? Até que ponto as medidas adotadas de forma emergencial pelos Estados podem levar a uma crise democrática ou uma ressignificação do papel estatal? Renato, essa pergunta é super bacana porque a gente está falando aqui da localização e desse papel que está jogando os atores infraestatais na consecução dos ODS, porque quem leva a cabo as políticas aí na ponta da linha, no pé da rua, por assim dizer, são os governos municipais, as empresas e as pessoas. No entanto, a pandemia mostrou, peraí, a gente precisa de um mínimo de coordenação a nível central. Isso coloca em risco a democracia? Eu acredito que não, a gente não leva a um risco democrático, a gente precisa de organização. E aí, sobretudo, a gente volta de novo no exemplo patético do Brasil, e eu acho que não tem outra palavra para isso, que foi a falta de coordenação política centralizada, não é ditatorial, mas centralizada para facilitar a informação e para ter um gerenciamento panorâmico de toda a situação do Brasil, que a gente não teve por parte do governo central brasileiro. Isso aconteceu aqui na Europa, aqui na Espanha, na França, em Portugal, em outros países da Europa em geral, que os governos centrais tomaram a frente da gestão da crise sem ter que tirar nenhuma das potestades dos governos infraestatais. Simplesmente foi um processo de coordenação das políticas que deveriam ser levadas a cabo para conter a pandemia. O que aconteceu no Brasil? Eu estou vendo aqui desde fora, as pessoas podem inclusive me criticar por conta disso. O governo federal jogou a bola para a sociedade, cada governador começou a fazer o que queria fazer, os prefeitos também jogaram tudo para o STF, as pessoas começaram a se chocar, e não houve, e não há até hoje, porque inclusive começaram com a discussão agora acerca dos dados, acerca dos mortos. Não há uma coordenação. Eu não vi até hoje uma sala, sabe? Eu consigo imaginar uma sala de crise com 20 telas e técnicos trabalhando e pensando em forma de gerenciar isso. Não, eu não vi isso no Brasil e parece que não existe. Salvo engano, isso não existe. Ou seja, como é que a gente quer controlar uma pandemia? Como é que a gente quer gerenciar um estado do tamanho do Brasil sem ter esses mecanismos que me parecem ser tão básicos para ter um gerenciamento? Não se trata somente de centralizar, mas de conversar. Se a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, que tivesse reunião todas as semanas com todos os secretários de saúde para coordenar e todo mundo falar a mesma língua. O que o governo federal fez no final das contas? Não, a bola é para os estados e eu lavo as minhas mãos. Isso é impossível. Isso sim pode gerar problemas para a democracia.
E essa discussão muito tem a ver com o nosso tópico, que é a Agenda 2030, porque nós podemos seguir a linha exata do que você acabou de dizer, dessa questão da gestão nacional como forma de, inclusive, de replicar modelos, né? Quer dizer, se a gente tivesse de forma centralizada uma conduta que indicasse para, no caso da saúde, né, que indicasse, por exemplo, para o isolamento ou para os cuidados, né, nós teríamos, obviamente, ou não teríamos a necessidade de judicializar, por exemplo, todas as questões como você bem colocou, não é? Claro. Só para complementar rapidinho, Renato, olha só, assim, eu vou dar um exemplo, é óbvio que a Espanha é infinitamente menor que o Brasil. Mas a Espanha criou, no governo do Pedro Sánchez, que acabou de assumir faz pouco, um alto comissariado da Agenda 2030. É um pedaço de um ministério que é dedicado somente a implantar a Agenda 2030. Por quê? Porque esse pedaço coordena e faz a junção de todas as políticas entre as várias cidades e comunidades autônomas aqui e compartilha as informações. A gente tem isso no Brasil? Tem muita cidade no Brasil que é cidade irmã. Goiânia é considerada uma cidade irmã de Florianópolis. Compartilham problemas que podem ser iguais. Se a gente tem uma conversa entre essas pessoas, a gente chega a resoluções comuns dos problemas, gastando menos dinheiro. E aí, né, essa questão você disse da conversa, do diálogo, também é algo que tem se perdido no Brasil, e eu quero aqui aproveitar também para elogiar, acho que se não me engane, né, a Dani e o Rafael, exatamente cumprindo com o propósito do ponto crítico, que é estabelecer pontes de diálogo, né, ideias diferentes, visões diferentes que podem sim se confrontar no campo do respeito e da tolerância, para chegar a uma possível mudança de ponto de vista ou permanência, ou, na verdade, confirmação do ponto de vista, né? Parabéns para eles, parabéns, porque é muitíssimo interessante mesmo, né? Ô, Hugo, nós já estamos caminhando para o fim. Eu vou jogar uma pergunta e depois para a gente fazer as considerações finais, porque a live, infelizmente, cai, né? Mais a última do Thiago Diniz, que ele diz que além da crise na saúde, vários países enfrentam também crises econômicas e políticas, aprofundadas pelo coronavírus. De que forma a diminuição do poderio econômico e o discurso anti-globalização liderado pelos Estados Unidos podem atrasar a aplicação dos ODS até 2030 e, em caso de prolongamento desse cenário, ameaçar o estabelecimento de novos objetivos no pós-2030? Sim, foi o que eu falei para vocês com relação aos objetivos da Agenda 2050. Claro que essa visão anti-globalização, ela prejudica, em parte, a consecução dos ODS, porque o que eu estou falando aqui desde o começo da nossa conversa, a gente precisa compartilhar informação e sem a globalização, sem esse intercâmbio de informações entre estados, empresas e outros órgãos, a gente vê as coisas muito complicadas. O que mais me chama a atenção, Renato, assim, para a gente terminar, é que muita gente que é contra a globalização adora beber Coca-Cola. Que é uma coisa mais globalizada que Coca-Cola. Eu acho que é impossível. Eu acho que não há nada mais globalizado que Coca-Cola. Então, quando a gente está falando de globalização, não são só de organizações internacionais. As empresas estão globalizadas, a gente está globalizado. A galera que é anti-globalização adora comprar no AliExpress ou na Amazon. E então isso é uma incoerência. A gente falar de antiglobalização, claro, a Covid, a pandemia da Covid deixou muito claro para a gente todos os problemas e todas as mazelas. A gente depois pode, inclusive, falar mais sobre isso. Mas a gente precisa trabalhar para compartilhar essas coisas e fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Porque senão, sem compartilhar e com respeito, com diálogo, a gente não chega a lugar nenhum. E pode ser 2020, 2030, 2050, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Hugo, você acha que nós estamos agora no olho do furacão aqui no Brasil, né? A previsão a cada semana ela muda, né? O pico, por exemplo, que pode ser semana que vem ou daqui 2 semanas, estão prevendo aí até julho, na verdade, né? Você acha que nós seremos capazes de, ainda este ano, por exemplo, retomar, né? Ou pelo menos ampliar essa discussão sobre a Agenda 2030, uma vez que nós temos uma crise sanitária e uma crise que se anuncia já, vivendo, na verdade,
de empregos não vista há muitos e muitos anos, na verdade, né? Você acha que o Brasil, essa é a minha pergunta, né? Qual a sua visão sobre a capacidade brasileira de executar essa agenda, né? Fazer parte dela, pelo menos, né? Olha, eu vou fazer um exercício aqui de previsão. 20 segundos. 20 De segundos, previsão. infelizmente. O Brasil não consegue pensar em Agenda 2030 esse ano de 2020, infelizmente, por conta de tudo que está acontecendo. Não consegue. Hugo, muito obrigado. Quero te agradecer demais, demais mesmo. Fantástica. Passou tão rápido que eu nem vi. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Uma pena que termina assim tão rápido, mas vamos combinar outra mesmo, porque a gente tem muito para poder discutir. Um abraço. Muito obrigado, viu? Um abraço. Tchau.